Prontos? Pronto, foi. Então, a gente está aqui nesse encontro da bênção das Três Marias, esse estudo lindo que estamos fazendo, né? Já venho fazendo, já tem alguns anos. Estamos aqui nesse canal da Bênção Três Marias, né? Que a gente tem esse canal no YouTube também, a gente ir registrando o que essas três medicinas juntas, dessa maneira sutil e profunda, nos traz em forma de benefícios, de cura, de expansão da consciência, de mais conexão com o nosso sentir, né? Para a gente pensar com o coração e sentir com a mente. Né? Esse é o grande. Olha a Eliana aí. Oi, Eli! Eita, coisa boa. Esse é o grande babado, né? A gente precisa sentir pensante e pensar sentindo, porque sentir com o coração é muito óbvio, pensar com a mente também. A gente tem que fazer esse equilíbrio, né? Como vem aí, né, Anitta, né? Gente, o que é Anitta, né? Pois eu falei, né, que os caminhos já estavam abertos. Pois vê, a Anitta aí escancarou geral. E só essa história, né, do álcool, né, da bebida alcoólica, ser, não ser vendida durante as terapias e oferecer esse tipo de coisa, né, que o sistema não aprova. E a música, como a música tem poder, né, porque se você for ver, os artistas, né, cantores e tudo, são os que têm muito poder, né, são um das, porque a música, a arte, ela tem essa história, minha gente. Eu estava no festival, Medicine Festival, aqui na Inglaterra, esse fim de semana, foram 5 dias de festival, 10 mil pessoas, gente do mundo inteiro, minha gente que vem lá dos Estados Unidos só para o festival, sabe? E coisa assim, muita coisa que a gente faz muito melhor, que eu já vi muito melhor nos nossos festivais, mas outras coisas, né? E a gente não tem que comparar um com o outro, né? Já fiz uma besteira aqui de comparar muito melhor, melhor, pior. E não é sobre isso, né? O importante é fazer. E o que que eu estava falando era a música brasileira. A gente fica pagando pau para os gringos, e os gringos só faz pagar pau para nós. E isso é desde sempre, né? Desde antes do caleidoscópio também. Porque a gente tem essa mistura toda. E aí a gente fica na casa desses brasileiros que moram aqui, né? Eu vou ficando aqui. Todo lugar tem brasileiro que mora aqui, né? E que a gente tem essa ancestralidade europeia. Todos nós temos essa ancestralidade europeia. Então, esse velho mundo que tá, a natureza também tá pedindo socorro. Aqui tá tudo pegando fogo, porque é um calor da porra, um calor assim, mas é um calor seco. A gente não sua, é seco. O corpo fica com medo de perder água, né? Então não sua. É muito doido o calor, fica escuro só agora. Agora que ficou escuro, 10 horas da noite quase. Então, essa magia que tem as plantas, e essas três plantas tem em todos os lugares. E a importância desse encontro de hoje, eu estar aqui fora, né? Eu estar fazendo aqui de Londres, com outro fuso horário, é muito doido isso, para falar sobre essa parte que eu quis incluir no PDF, né? Porque a gente leu ele inteiro, né, Sônia? Sônia sempre estava presente, Eliana também teve alguns, Fabi, Ângela, né? Jéssica, a Ju também. Então, trazer o Pai Rapé. E eu escrevi ele quando eu estava na Espanha, e eu tenho uma bisavó espanhola. Porque na casa que eu estava, de uma colombiana, olha só,
no apartamento que ela morava, com varanda, janelas, e um calor, minha gente, mas um calor que nem pernilongo tem, que os pernilongos não sustentam o calor. Não tem pernilongo, não tem, não tem zanzara lá, não. Não tem. De tanto calor, ou sei lá, não tem natureza, que é tudo cimento, 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 cimento. Aí eles põem uns balde de árvore, uns balde grandes assim, ó, que cabe uma árvore, é uns balde mesmo de árvore. É sua... Eu falo, gente, cadê o verde? Pois é, a natureza chamando, né? E aí eu tinha que descer, porque tinha uma lei no prédio que não podia fumar ali no prédio, dentro de casa. Porque senão o cheiro vai para a janela do um, vai para, né? E vai mesmo, né? Então, ela pediu para mim não fumar. Mas tinha uma pracinha em frente ali, eu ia ali na pracinha, a pracinha toda de cimento, aquela coisa, né? Ia ali na pracinha, mas e pitava minha santa, meu cachimbo à noite. Aí foi bem interessante, porque eu falei, eu vou fazer exatamente aqui, né? Na rua, que o pai tabaco traz essa proteção, né? O pai tabaco traz essa substância que chama armalina, que a gente vai ler agora. E ele é a força masculina, né? Que sustenta essas outras três Marias. É como se fosse, né, na minha cosmovisão dessa viagem da bênção das três Marias, trazer elas como essas três estrelas no céu que ficam na constelação de Ório, no cinturão, né? Então, o pai tabaco é como se fosse esse cinturão. Né? O pai tabaco é esse cinturão, essa força masculina que está ali, ó, sustentando, ancorando essas três Doja, essas três Maria, tem que proteger elas, sustentar elas, né? Trazer enraizamento, é a força masculina, né? É muito doido isso, né? Mas é exatamente quando se trabalha o oposto, do pai sendo a raiz, do pai trazendo a gente para o chão, né? Ó, você está encarnada. Porque o tabaco é isso, né, mano? Você toma rapé, você toma um rapé, você não consegue pensar outra coisa a não ser aquele sopro de rapé. É aquele momento, né? Uma coisa assim que é pá, é nas vias aéreas, é o ar, é o fogo, né? Então, essa força do sol, né, essa medicina que é feita da cinza também, né? Então, eu sinto o tabaco tanto no cachimbo, que traz essa sabedoria, né, dos preto velho também, do café, que é a contração, né? Teve nessa última edição do Despertar da Curandeira, a gente consagrou o café no dia da voar, da vovó, né, no dia do ar. E é muito, já está 4, 5 dias sem café, e aí consagra o café, sente o cheiro do café. Aí o sistema contrai, o sistema está todo expandido, né? E chega o café. Então, é esses opostos, esses extremos, né? É os extremos, contrai, expande. E o entre isso. Então, o tabaco, ele traz esse outro lado extremo, trazendo o equilíbrio. O equilíbrio. Permitir, ó, tá gente chegando, deixa eu permitir aqui, peraí. Ah, é a Fada Pessoa. Bem-vinda, dona Fada Pessoa, diretamente de Fortaleza. Aí, ó. E finalmente eu consegui entrar, Jana. Sabia. Só Bem-vinda. alegria. Gratidão. É isso aí, chegamos aqui no tabaco, né?
Então, minha gente, vamos ler. Eu quero começar a ler, né? Que eu estava falando que eu comecei a escrever isso aqui, aí escolhi essas fotos, mandei para a Nath. A Nath, que fez a parte do cacau e também está fazendo toda a dinâmica agora do lançamento e tudo. Então, o layout aqui, porque também ela trabalha com isso, com redação, essas coisas, né? Então, ela colocou tudo aqui certinho, com as fotos, e ficou bem especial. Como é que eu vou vir aqui, né? Você está onde, Jana? Eu estou em Londres? Londres, e amanhã, gente, eu vou para um lugar muito doido. Vocês estão com o PDF aí? Então, vocês vão acompanhando. Ai, como é que eu mudo isso? Deixa eu ver. Eu não quero isso. Por que que eu não sei mexer nesse negócio? Porque eu quero rodar a tela aqui. Ah, aqui. Testar. Isso. Pronto, agora consegui. Boa. Ai, meu Deus. Pronto. Melhorou até. Que não são esse negócio aqui. Então, vou começar a ler aqui o tabaco e o rapé. Pai tabaco é planta sagrada, uma das principais do xamanismo, medicina da palavra e do silêncio. Ancora a força masculina, o avô fogo e o avô ar. Chega representado pelo cinturão de Órion, sustentando a bênção Três Marias com sua força, purificação, clareza e limpeza mental, física, emocional e espiritual. A gente estava nesse festival que teve um momento, eu estava numa força dos cogumelos mágicos, e aí eu tinha comido uma parada que não estava bem, e assim, só o pai rapé, viu, minha gente? O pai rapé veio e ó, eu fiquei ótima, sabe? É sobre isso, né? O tabaco contém armala, o mesmo composto psicoativo da ayahuasca. Curandeiros amazônicos sabem disso há milênios. A ciência descobriu em 2019. O que é a armala exatamente? Beta-carbolinas. A molécula em comum, nicotina rústica, igual a armala armalina, Banisteriopsis capi armala armalina. Então, a nicotina e o mariri, que é o Banisteriopsis capi, tem a mesma substância, uma das substâncias, né? Que é a armalina. Armala. Armala. Habib. Armala. Armala. O que você faz com a armala? A armala, né? Tá onde? Ele é o mariri, né? O mariri faz o quê? O inibidor da mal, e mal. Isso significa que ela prolonga e amplifica a ação de outros compostos psicoativos endógenos no cérebro, explicando os efeitos visionários do cipó e parte dos efeitos meditativos do mapacho. Mapacho é o tabaco, né? Ó, o mapacho nicotiana rústica é uma espécie de tabaco nativa das Américas, profundamente ligada às tradições e aos rituais de povos indígenas da região amazônica e das Américas do Norte e do Sul. Tanto é que os europeus descobriram o tabaco, tudo aqui, né? O rapé, tudo nas Américas. Diferente do tabaco comercial comum, nicotina, tabaco, o mapacho ocupa um lugar central na medicina tradicional e na espiritualidade da floresta. O mapacho não é apenas tabaco, é o pai das plantas. O tabaco é uma das principais, ou se não, a principal medicina do xamanismo. O tabaco limpa o caminho,
ele abre o corpo para o que vem depois. Sempre foi assim, antes do nome. Tradição oral, Bacia do Orinoco. Curandeiros da Amazônia usam o mapacho antes de trabalhar com outras plantas. Agora sabemos o motivo molecular. A armala prepara os receptores. Então, ela prepara os receptores para receber DBT, para receber cogumelo, para receber a teobromina, para receber. Prepara para receber, que é o que a gente tem que aprender a receber. Por isso que o tabaco é né, e o álcool é um dos mais banalizados, porque da medicina por veneno, aquela velha história que a gente, todo encontro a gente fala, é a dose, e qual é a sua dose? Consagrado de várias maneiras, como no cachimbo ou na chanupa, ativado pelo avô fogo, para pitar, baforando a fumaça sagrada, a reza, sem tragar, fazendo salivar bastante, porque ele trabalha com a nossa água, né? Vai limpando essa água. A reza, assim vai limpando os corpos sutis. Em oferendas, né, que a gente sempre oferta o Pai Tabaco, como mensageiro do céu e da terra, porque ele faz esse caminho, né? Se oferta sempre o tabaco para o fogo, ou, né, para proteger quando a mulher está menstruada, coloca no ventre, que também protege, né? Faz aquela trouxinha de tabaco, põe no cinturão, põe perto do umbigo, que protege, né? Porque quando a gente está menstruada, a gente está bem aberta, espiritualmente também, né? Então, dá uma proteção, dá uma filtrada. Então, é uma das oferendas que se faz para o avô fogo. Sempre quando você quiser falar com o avô fogo, pega um pouquinho de tabaco, ó, oferta para ele, né? Em banhos, eu já tomei banho também de tabaco, que é babadeiro, lá na Amazônia Peruana e Pucarpa. Os tingados, que é água de tabaco para limpar, curar, purificar e proteger, que também põe na planta para tirar os bichos das plantas, né? Natural. Você bota água de tabaco, esborrifa, sai os pulgão da planta. Em defumações, então sai os nossos pulgão também, né? Em defumações misturado com outras ervas secas também. Em pó, na união com cinzas de árvores específicas que chamamos de rapé ou pacharumã, que é a língua runicuim. Existe uma profecia do povo Hopi, uma nação indígena do sudoeste dos Estados Unidos, para com a cosmologia das plantas de poder da América do Norte e do Sul. A profecia da gorda coisa do céu, no céu, e a fumaça. Nas tábuas e narrativas proféticas Hopi, divulgadas amplamente no século XX por anciões como Thomas Barniácia, descreve-se uma sequência de sinais e invenções humanas que marcariam o distanciamento da humanidade da natureza. Embora o tabaco seja o veículo da oração, as profecias contrastam o sopro sagrado da fumaça do tabaco com o aparecimento da fumaça destrutiva ou da poluição gerada pela tecnologia moderna descontrolada. Então, a nossa medicina será o veneno do homem branco. O uso correto do tabaco restabelece a paz e a clareza. O esquecimento do uso sagrado e a fumaça de queimadas e combustíveis marcariam a purificação, Poateuni, necessária para limpar a terra. Tragar a fumaça do tabaco aprisiona a reza, a mensagem ao grande espírito. A lenda da mulher búfalo branco, conhecida como Pitsaui na língua Lakota, é uma das tradições orais e espirituais mais importantes dos povos indígenas das grandes planícies da América do Norte, e especialmente das nações Lakota, Dakota e Nakota. Tudo ota, 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 Lakota, Dakota e Nakota. Parece as três estrelas, né? A Unilão, Unitag e Mintaca. Olha, Lakota, Dakota e Nakota. Olha como o tabaco revela, né? E a mulher búfalo branco, como é o pai tabaco, mas tem essa profecia, a roupa da mulher búfalo branco, que é a mensageira. Muito doido isso também, né?
Ela é considerada uma figura sagrada, responsável por trazer os ensinamentos, a ética e os rituais centrais para a vida e sobrevivência desses povos. A tradição conta que, em um período de grande fome e escassez de caça, o povo Lakota estava prestes a perecer. Dois jovens guerreiros foram enviados para procurar bisões, búfalos ou qualquer fonte de alimento nas colinas. Enquanto observavam o horizonte, viram uma figura se aproximando à distância. Quando ela chegou mais perto, perceberam que era uma mulher de beleza extraordinária, vestida com trajes de pele de bisão branco, né, o búfalo branco, deslumbrantes. A prova da intenção, um dos guerreiros, dominado pelo desejo físico, tentou se aproximar dela com más intenções. E a mulher o chamou, mas ao se aproximar, uma nuvem de fumaça cobriu o jovem, e quando a névoa se dissipou, restavam apenas seus ossos. Ah, meu bem. O outro guerreiro, cheio de respeito e temor, ajoelhou-se e recebeu a mensagem. Então é isso, né? Qual é a intenção do tabaco? Você quer a sedução, você quer o poder, é o amor tem... Dá poder para uma pessoa que você vai saber quem ela é. E as plantas são o quê? De poder. Tabaco é uma planta de poder. As plantas são de poder, todas as plantas. A natureza que tem o poder, né? Desse planeta. E aí, o que é o poder? A música é o poder, né? E o que você faz com ele? Ele pode ser o próprio veneno. A ayahuasca pode ser veneno, minha gente. A maconha pode ser veneno, o cacau pode ser veneno. A cannabis pode sim ser um veneno. O atchuma, tudo, o açúcar, o sal, o café, tudo é a dose e o como, qual maneira. E cada um tem a sua. Qual tipo? Tem tipo de maconha que fulano não pode, mas outro pode. Aquele fulano que não pode esse tipo, pode outro tipo. Qual é o seu tipo? Tem gente que gosta de banana maçã e não gosta de banana nanica. Eu gosto de todas. Mas é isso, né? O arroz, o feijão, preto, branco, vermelho. Essas coisas que eu já falei várias vezes, né? O tipo de cacau, o tipo de chocolate. A cannabis é a mesma coisa. O tabaco é a mesma coisa também. O rapé, né? Tem os tipos de rapé, a cinza, o rapé de sunu, o rapé de angico, o rapé de jurema. Um rapé de jurema preto é completamente diferente de um rapé sunu, por exemplo, né? Então, saber quanto, como, e como é que eu sei? Passando da dose, meu corpo sabe. Às vezes minha mente não sabe, mas meu corpo sabe. Bota na mão, bota na sua mão, faz o seu rezo, né? Por isso que primeiro para você, quando você faz a dieta do rapé, é você com você. E o sal e o açúcar, né? Porque isso tudo interfere mesmo. E é esse guerreiro, é a sedução, é esse guerreiro que ajoelha, que abaixa a cabeça e que aprende, que se ouve, que se escuta, essa guardiã, né, mesmo. O outro não, o outro quer o desejo, quer, ai, que mulher bonita, quer o poder, quer pegar. Aí acaba ficando só o osso. E o outro não, o outro já leva ela para a aldeia e leva a mensagem ao povo. Vou continuar lendo aqui. A mulher Búfalo Branco instruiu o guerreiro a retornar à tribo e preparar uma grande tenda, tipi, né, essa tenda, para sua chegada, pois ela traria um presente sagrado e ensinamentos para o povo.
Ao chegar ao acampamento, a mulher búfalo branco apresentou ao povo a chanupa, o cachimbo sagrado do tabaco. Ela ensinou como usá-lo para oração e conexão com o Mokatanka, o grande espírito. Eu adoro o Mokatanka. Mokatanka. A simbologia do cachimbo. O fornilho do cachimbo. Eu vou pegar meu cachimbo, gente, tá aqui na minha cara. Olha essa coisa linda aqui, depois eu vou pintar. O fornilho do cachimbo. Esse de Jurema, da madeira Jurema, esse. Esse é o fornilho. E esse aqui é de antigo, que ele tem esses espetinhos, né? Que a madeira tem esse espinho na madeira. Esse aqui é funiô. Quem fez foi Macaria, esse cachimbo, ó. Eu gosto de cachimbo assim, curtinho, que eu curto mesmo, fornilho grande. Aí o fornilho, que é essa parte do cachimbo, e a haste. O fornilho do cachimbo feito de pedra vermelha, é que eu tô, tá falando aí do fornilho da mulher búfalo branco, né? Representa a terra e o sangue do povo, a consciência feminina. Aqui, no caso, é a Jurema, né? Então, é muito poderoso esse fornilho aqui, essa madeira aqui. E o sangue do povo, a consciência feminina. A haste da madeira representa o reino vegetal e tudo que cresce na terra, o falo, a consciência masculina. O tabaco, que eu trouxe também lá do Brasil, né? Acho que eu fico sem meu tabaquinho. O tabaco sagrado, esse aqui, bafuro, bota aqui. Coloca dentro do funilho, com a intenção, com o propósito, né? Em gratidão. Representa a união de todas as criações, a semente que nasce. A fumaça acende, a fumaça subindo do céu transporta as orações, as intenções, o sopro da vida diretamente para a fonte de criação. Que a fumaça tem essa magia. Olha como ela é linda, a mulher búfalo branco e o cachimbo, né? Com a pedra vermelha aí. Parece uma flauta linda. E o búfalo, o bisão. É lindo, né? Dessa artista Pamela. Essa imagem é bem antiga da mulher búfalo branco, essa pintura. A mulher búfalo branco também transmitiu os 7 rituais sagrados, como a dança do sol, a tenda do suor, que é o Temascal, né? E a busca da visão, que rege a vida espiritual comunitária dos Lakota até hoje, ensinando que todas as coisas no universo estão interconectadas, que é toda esses ensinamentos do caminho vermelho, né, que a gente fala, caminho rojo, red path, the red path. Antes de se despedir, a mulher búfalo branco caminhou ao redor do acampamento e se deitou no chão. Ao se levantar, transformou-se em um búfalo preto. Depois, rolando novamente, transformou-se em um búfalo amarelo e depois vermelho. E, por fim, em um filhote de búfalo branco, que é o Petsaui. Ela desapareceu no horizonte, mas deixou uma promessa profética. Ela retornaria em tempos de grande necessidade para restaurar a paz, a harmonia e o equilíbrio na Terra. E são as 4 cores, né, das raças da roda medicinal, né, que também traz essa ciência nativa norte-americana, que é o vermelho, que é no sul, o verão, né, na roda de medicina. Aí depois o preto, que é a adolescência, que é a terra, a medicina do urso, que é do outono. Aí vem o norte, que é o branco, a mulher búfalo branco, que é os ancestrais, e o elemento ar, o inverno. O leste, que é o amarelo, a águia, o elemento fogo, que é essa parte quando a gente está fazendo, é espírito, né? Porque o búfalo branco já é os anciões. E aí aqui
começa a roda de novo, né? Vermelho, preto, branco e amarelo. Por isso essas 4 cores que são as 4 raças humanas, né? As 4 cores de pele, que vai se tornar o arco-íris, né? Quando a gente parar de se julgar, aí a gente vai conseguir ser verdadeiro com a gente, porque a gente vai parar de julgar a gente, consequentemente a gente vai parar de julgar o outro, porque, mas o outro faz isso e aquilo, mas você viu fulana, não sei o quê, deixa a fulana fazer o que ela quer, porra. Deixa ciclano comer o que ele quiser. Deixe ele. Faça o seu. Olha, ainda bem que eu não faço isso. Ou que eu faço isso, eu não vou fazer isso, não. Nossa, ó, nossa, eu vou fazer igual esse fulano tá fazendo. Que massa. Aí a gente vai fazendo o nosso, ó. Aí sim a gente vai conseguir fazer telepatia. Porque a gente é verdadeiro com a gente. A gente só de olhar já, ó. Só de pensar já conectou, falou. Que não vai ter interferência no coração. Vai ser via direta. E o cachimbo, ele tem esse poder de ir limpando isso, né? Por isso a gente vai salivando e cuspindo na terra. Por isso que ele é uma oferenda para o espírito, né? Para o fogo, e faz essa comunicação da terra. Fogo era espírito. Aí eu botei aqui, né? O cachimbar para mim, Janaluia, me tirou do vício do cigarro. Precisei parar de fumar para conseguir me relacionar com o pai tabaco. Me fez ressignificar essa planta tão sagrada, com uma folha tão linda, com flores tão delicadas, que tudo se conecta quando você se conecta com seus corpos e percebe a real necessidade, a melhor alimentação, a melhor maneira. Olha aí, de que tudo é medicina, basta ter a consciência com a ciência de cada essência. E o veneno se transformou em cura. Aí aqui tem umas fotos massa dos meus altares de tabaco. Essa foto foi da primeira cerimônia que eu fiz aqui na Europa, nessa turnê no Portal 6/6, feita pela Sofia Gold. Eu até quero botar aqui. Anota aí para mim alguém, manda no grupo, a página 317, colocar o crédito na foto, por favor. Botar a foto Sofia Gold. Manda lá no grupo para mim. Apesar que eu tenho o celular aqui, né? 317. 317, página, crédito foto. Pronto. Vamos só ter favorita. Aí eu perdi esse curipe, gente, no festival. Mas ele está eternizado. Tive que desapegar. Agora estou sem curipe, mas já está no fim da viagem, mas no Brasil eu tenho. Feito pela Suzana, ela vai fazer outro para mim. Pronto. Continuando aqui, né? O rapé é feito da mistura de pó de tabaco e cinza de casca de árvores específicas. É um conhecimento ancestral dos povos indígenas do Acre, floresta amazônica, Pacharumã, povo runicuim. Salve o espírito do rapé que traz a proteção e o foco da manifestação em comunicação. Sua força vem do tabaco, unida com cinzas de casca de árvores específicas, aplicado nas narinas com alta aplicação, instrumento que se chama curipe, ou alguém que seja experiente, aplicar com instrumento de poder que se chama tepi. Traz a força masculina para a benção Três Marias, nos dando firmeza e aterramento, permitindo a presença de estar presente. Olha eu soprando na Gisele. A força do tabaco se faz presente no elemento ar,
Reza sagrada de benzedeira. Arro metacuioiacim, por todas as nossas relações. Esse arro metacuioiacim, por todas as nossas relações, vem desse povo nativo norte-americano, viu, minha gente? O arro metacuioiacim, que quer dizer por todas as nossas relações, eu te sinto, eu te vejo, vem dessa galera lacota aí do tabaco, do búfalo, esse rolê do vermelho, branco e preto, a roda da medicina, que tem as pedras lá, né, dos Canadá também tem muito isso, os Black Eyed Peas, o cara do Black Eyed Peas é dessa galera aí, do Mississippi, que eles estão lá, Water is Life, né, tem um filme na Netflix que fala a guerra que eles têm lá também com o Trump, com essa galera toda aí, porque querem botar um túnel de óleo, de petróleo, no rio Mississippi, e eles estão lá, né, e enfim. Como aqui no Brasil, né, minha gente? Aqui não, que eu estou em Londres. Como aí do Brasil. Porque aqui já não tem mais porra nenhuma, minha gente. Até aqui que tem, até aqui que tem. Mas a Europa tá tadinha, viu? Natureza, assim, querendo que cante para ela, que abrace ela. Aqui eu tenho macieira aqui na casa da menina, né? Mas assim, quando eu subo de avião e vejo assim, é verde, sabe? O verde precisa. A gente fala da gente, mas olha, aqui tem muito, só concreto. E parece que fica mais visível, porque não tem fio, né? Você não vê os cabos, os fios, que nem no Brasil, é tudo aqueles monte de fio. Se não tomar cuidado, te pega o pescoço, né, ainda. Aqui você não vê fio. Na Europa inteira não tem fio. Tem poste de fio. Os fios estão tudo por baixo. Então você vê mais essa coisa concretada, sabe? Aqui já tem, eu vim do festival até aqui, a casa de Suiá, que fica afastada, que fica no meio da natureza mesmo, só natureza. Só natureza. Mas tem umas coisas assim, eles põem umas árvores, mas depois das árvores está tudo decepado para fazer, né? Aí no Brasil também eles fazem isso, eles botam umas arvorezinhas, mas atrás das árvores não tem nada. Enfim. Aqui, a Nath, linda, que ela, quando eu falei para ela que ia fazer na parte do tabaco, ela, Jana, quero muito escrever sobre o tabaco, porque eu também gosto muito do tabaco e tenho muita conexão. E eu conheço a Nath de carnavais antigos e essa parada da preta véia dela é maravilhosa. O tabaco no terreiro, né, que ela trouxe. Nos terreiros, nas jurimas e nas ancestralidades. Natália Fernandes. Eu gostaria que ela lesse, né? Que ela estivesse aqui para ler, mas como ela tem as filhinhas dela, ela fez esse babado do PDF, não entrou, né? Nath, você tá aqui não, né? Tá aqui não. Pronto. Não sei se eu continuo lendo ou se alguém quer ler. Eu vou continuar lendo então aqui, para ir rápidas. A primeira sabedoria que vem ao falarmos de tabaco. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso que eu falei? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vocês estão quietinha, né? Olha, a primeira sabedoria que vem ao falarmos de tabaco é o seu poder de cura. Por mais que ele tenha sido cooptado pela colonialidade, na realidade ele é tradicionalmente uma das ervas mais curativas de todas. O tabaco está presente nas práticas de muitos dos povos originários das Américas. No campo espiritual e energético, é uma planta de poder sagrada, muito ligada à proteção, à reza, à conexão com os nossos ancestrais e à dissipação da ilusão. Tem a energia do fogo e há de se saber como trabalhar
com o espírito do fogo presente no tabaco. Nossos ancestrais ensinam que o fogo não deve ser colocado dentro do nosso corpo, porque pode sim, de fato, queimar. Há de se saber as formas de utilizá-lo, nunca tragando a fumaça do tabaco para dentro do pulmão. Tabaco é uma planta sagrada ligada à cura. Por mais que ele tenha sido cooptado pela colonialidade, na realidade, ele é tradicionalmente uma das ervas mais curativas de todas. E repetiu aqui um bagulho. Página repeteca. E não tem nem. Vamos botar aqui, não tem nem número aqui na página. E repetiu ela, né? Tá vendo como é bom ler? Tá dupla. Dupla parte. Pronto. Dupla página da parte do tabaco. Já vou até marcar ela aqui. É uma coisa. Pronto. A parte a gente já leu. Para dentro do pulmão. Afinal, você estaria levando fogo para dentro de si, para dentro do si. Aí tem que mudar aqui. Ou é assim que ela está falando, né? Para dentro de si, esse fogo pode ser destruidor, viciante e assim como o tabaco, sedutor e poderoso. Que a gente estava falando do poder, né? É importante esclarecer que, por mais que o tabaco seja visto nos terreiros, nas práticas xamânicas, nos rituais, ele nunca é tragado pelos guias espirituais, pelos médios, curandeiras ou sacerdotisas. Nós simplesmente puxamos a fumaça dele na nossa boca e soltamos de volta, levando a nossa reza intencionalmente junto com a fumaça. O uso do tabaco dessa forma, quando a gente traz a fumaça na nossa boca e depois solta, pode ser usado para cerimônias de cachimbo, cerimônias de oração. É muito utilizado na noite de solstício de inverno, para que as pessoas possam compartilhar o pito do cachimbo e elevando a sua reza para o Grande Espírito, levando os seus pedidos e as suas orações, contando histórias, clareando caminhos e protegendo no campo energético e espiritual. O tabaco também é usado para defumação. Então, nós curandeiras, quando colocamos, tá tudo junto aqui também. Bom, se ela vai corrigir depois. A fumaça na boca e sopramos a fumaça no corpo de outra pessoa, estamos rezando esse corpo, defumando esse corpo. Nos terreiros, a fumaça do tabaco tem poder de cura e tem poder de proteção. O fumo sagrado, muito usado por guias espirituais nas culturas de terreiro, nas umbandas, quando os guias vêm em terra, ou seja, incorporam em seus médiuns para trabalhar, realizar mirongas, curas, feitiços de proteção, entre outros. No terreiro, Preto Velho fuma cigarro de palha, Exu fuma charuto, Pombagira fuma cigarro de tabaco enrolado. Tabaco na magia, ensinamentos caboclos de pretas velhas e abuelas. Cigarrilha, cigarro, charuto, tabaco enrolado, cigarrilho de palha. São todos elementos que os guias espirituais dos nossos ancestrais usam para trabalhar a proteção e também o mistério revelado para vocês. Utiliza esse tabaco para trabalhar a invisibilidade espiritual. Sim, isso eu já contei aqui numa das coisas, né? Sim, muitas magias de invisibilidade são feitas com tabaco, que é a fumaça, né? A foto da Nath aqui no Despertar da Curandeira, eu acho, ou não. Enfim, olha que linda a folha de tabaco aqui. E sabe qual a maior predadora do tabaco? É a joaninha.
Os cultivadores de tabacos, cultiva-amores de tabaco, não suportam joaninhas. Para além disso, as folhas de tabaco são parte do fundamento da magia natural e utilizadas no processo de cura para trabalhar as mazelas e questões de saúde física. Quando uma pessoa está doente e não consegue levantar da cama, você pode pegar 2 folhas de tabaco, colocar assim, ó, abaixo dos seus pés e fazer uma reza para o tabaco sugar e puxar daquela pessoa todo mal, toda doença, tudo que faz mal. Depois coloque esse tabaco na terra ou simplesmente descarta. Saiba que este não é o tabaco seco que a gente está acostumado a ver, e sim a folha verde de tabaco. Aí, ó, já tem as magias aí. A Nath na esteira, coisa mais linda. Há diversas outras práticas ritualísticas feitas com tabaco, originárias de diferentes tradições ancestrais, mas que precisam de um pouco mais de conhecimento, iniciações e sabedorias para serem realizadas. O amuleto, unguento, trouxinhas para a cura são todas práticas feitas com tabaco para curar o nosso corpo e espírito, mas que precisam de iniciações, conhecimentos mais profundos e fundamentos. Por fim, meus amores, quero dizer que o tabaco é uma planta que representa nosso poder do fogo transmutador, poder de proteção, poder de cura, poder de elevar a nossa fé, mas que, de fato, como uma planta de poder, caso não utilizada de maneira correta, tem o seu lado sombra. E na nossa sociedade ocidental, foco nesse lado sombra do tabaco. E na nossa sociedade ocidental, focou nesse lado sombra do tabaco, né? Então, fica o convite para a gente ressignificar essa relação e aprender a utilizá-lo com respeito, sacralidade, ritualidade e com sabedoria, sapiência, né? Em vez de sabedoria, principalmente. Vamos botar aqui. Mas como foi a Nath que escreveu, né? Sapiência. Axé, saravá por todas as nossas relações. Aí tem uma página verde, sem nada, tem que ver isso também. E aí vem os códigos de éticas que a gente já leu, né, minha gente? Que a gente já leu tudo isso. E toda a parada. Então, a gente encaixou o tabaco logo depois do cacau, né? Como cinturão de óleo, sustentando a bênção das Três Marias mesmo, né? Como ele é necessário, a presença dele. Às vezes a pessoa não precisa nem pitar, não precisa nem consagrar o rapé, não precisa. Bota na mão. As pessoas que têm medo do rapé, que não quer consagrar o rapé, eu falo para a pessoa, você quer um pouquinho na sua mão? Só da gente pôr o rapé, a gente já pode arrotar, peidar, ele já vai dar uma ativação, né? Ou de receber uma baforização, uma cachimbada, assim, quando você recebe uma cachimbada, gente do céu, é maravilhoso. Então, assim, né? Ou botar um tabaco no fogo, ter o elemento tabaco é essencial para uma curandeira. Presente uma água de tabaco, botar o tabaco na água. O que que é água de tabaco? Bota o tabaco na água, fecha lá, pode ser uma aguinha morna, deixa lá, vai estar água de tabaco. E ela dura um tempo também, que depois ela azeda, né? Mas dá para botar o tingado é quando você põe no nariz, quando você aspira a água de tabaco. Você aspira, põe um pouquinho de água de tabaco e aspira, limpa tudo aqui, minha gente. Um tempo atrás eu fazia as rodas de rapé, inclusive numa casa que a Nath tinha, chamada Árvore Flamejante, e a gente abria as rodas de rapé com tingado, com água de tabaco. Era muito bom, já limpava todas as vias aéreas para a gente receber o rapé, que limpa mesmo, assim. Tem gente que faz com lota, sabe? A água de tabaco. E já vi gente também, eu nunca bebi água de tabaco, mas tem gente que bebe, né? Tem dietas que você bebe a água de tabaco, e aí é expurgo mesmo, para você aí sim tomar medicina. E aí, ao mesmo tempo, você já está ativando os receptores com a Irmala. Vocês entenderam o tão importante que é? Porque a Irmala, ela prepara os receptores.
Prepara, ó, prepara, agora é a hora, sou das poderosas. Prepara que vai vir o poder da mãe natureza. Sacou? E aí, minha gente, muito feliz aqui de estar aqui com vocês. Aqui já é 10h24, né, de ver vocês. Aí, que fada, aí, vou chegar aí, nega. Vamos chegar em Fortaleza, Deus é mais, Deus está no comando. Já está na programação do universo, viu, Jana? Já está pronto, é isso mesmo. Já está, isso aí, esse acerto já foi feito. Alguém quer Gratidão. falar alguma coisa, minha gente? Quer falar alguma coisa? Bora. Eu tenho, Ana. Não sei se me escutam. Estou ouvindo, Fabi. Então, é muito importante isso do tabaco, porque eu sou enfermeira, né? Então, para o profissional da saúde, tabaco é tabaco, não interessa, acaba com esse tabaco, tira tudo dessa lente, sabe? E Sim, aí a gente trabalha muitos grupos de tabagismo lá, para as pessoas tentarem tirar o vício do cigarro. sim. Mas aí eu tenho vontade de dizer, cachimbinho, usa rapazinho, faça um outro negócio aí, sabe? Mas não posso, mas a vantagem que dá é de dizer, porque para o profissional da saúde, tu procura no site do INCA, essas coisas aí do câncer, nada, zero, de gente, uma medicina ancestral. E o pessoal primeiro usou, denegriu, fez tudo, e agora demonizou. É isso. Foi só um desabafo, assim. É, e eu entendo muito, né? Eu tenho uma tintura da folha de tabaco. Imagina, né? Imagina. E é isso, né? É aquela banalização, a medicina, o veneno, que é a dose, a maneira, né? O que acontece é que as pessoas estão fazendo muito, misturando o tabaco com maconha, minha gente, que eu já falei muito isso aqui, o tal do tabeque. Isso é um veneno, não respeita nem o tabaco e nem a maconha, né? Porque não é para tragar a maconha. Se você não quiser tragar, você não precisa tragar a maconha. Só de ficar na boca. Ó. Eu não trago muita maconha, porque, né? Tem minha garganta, tem minha voz. Eu meio que dou uma baforada, trago no final, finalzinho, solto o começo e dou uma puxadinha depois, no finalzinho, né? Porque se eu pito o cachimbo e entro numa força, sem tragar nada, mas claro que também, né? O excesso também faz mal, porque esquenta a minha boca, a minha mucosa, não é bom para gengiva, né? Tem gente que bota muito tabaco, toma rapé na boca, bota o rapé aqui assim, eu nunca coloquei, minha gente. Eu tomo, às vezes, mambe, que é a coca, né? Mas não o rapé. Botar o tabaco aqui, ó, fica com o dente tudo amarelo e queima, né? Queima, porque o tabaco queima. Eu tomo banho de tabaco, na hora que eu tava botando, que o cara mandou tomar no corpo inteiro, na hora, no cabelo, na cabeça, tudo, na hora que eu ia jogar assim, né, na cabeça, na hora que eu joguei, eu joguei, o meu amigo falou assim, cuidado com os olhos, aí eu, veja, pior que sananga, só de cair assim, ó, o olho, o tanto que arde nas partes, assim, sabe? Nas partes sensíveis, o tanto que arde. Ele é uma purga mesmo. É babado essa substância, entendeu? Essa força dele, né? E é da folha. E aí eles aí bota mel no tabaco para dar uma ativada também, né? Uma hidratada nele. A galera põe mel, melaço, né? No tabaco para enrolar, fazer aqueles tabaco de corda. O rapé é feito disso, desse tabaco de corda. Quantos tabacos de corda eu desenrolei, aí vai abrindo as folhas, aí você abre as folhas desse tamanho de tabaco. Foi seca, que era verde, foi seca e enrolada, né? Então, para o tabaco chegar na nossa mão desse jeito aqui, ele passou por muita coisa.
E aqui está escrito, né? Está escrito. Isso aqui é o tabaco, isso aqui é tabaco, só tabaco puro, é o tabaco de corda desfiado. Catuinho, que é arapiraca. E tem gente que traga isso aqui, mano. Se tragar esse tabaco aqui, você cai para trás. Pá! É. Mas o lance também do esquentar, né? De ficar quente a boca, os dentes, né? Também não faz bem isso. Mas é minha reza, né? Tô fazendo a minha reza. Aí eu tava na forçona do cogumelo no outro dia, né? E aí não consegui nem pitar, minha gente. Eu fui direto, deitei e ficava assim, nossa, tinha uma parte de mim, estava até comentando, ó, a Suiava, tinha uma parte de mim que queria pitar, tinha outra parte de mim que falava assim, mas vai pitar pra quê, bicho? Já tá deitado, você vai pitar. Ai, mas eu preciso rezar, me limpar, né? Porque eu sinto que o cachimbo, né? Que eu consagro assim, eu vou terminar aqui com vocês e vou lá fora, né? Cachimbar meu cachimbo, olhar para as estrelas, tem uma macieira aqui, cheia de maçã, surreal, aqui no jardim da casa dela, maravilhoso, bem londrina, assim, sabe? As casinhas. Aí eu vou ficar ali, e amanhã, pensando já, né? Sentindo essa força do Pai Tabaco, agradecendo todo esse fim de semana também, que amanhã eu vou num lugar muito antigo, muito ancestral, que tem, eles chamam de árvores dos desejos, que tem um monte de raiz para fora, lugar bem mais mágico do que a Stonehenge, que diz que você nem pode chegar perto da Stonehenge. Você não pode tocar na Stonehenge. Que a Stonehenge virou uma coisa muito comercial e que o babado é esse lugar que eu vou amanhã. Que é mais das bruxas. Ah, a bruxona brasileira que mora aqui há uns 20 anos que vai me levar lá amanhã. Aí eu vou pegar um trem, vou pra lá. Amanhã é dia de aventura aqui nas terras. Mas é isso, né? E vou levar esse meu cachimbo, vou rezar. É muito raro eu rezar de dia com cachimbo, né? Só quando eu tô em trabalho mesmo, né? Cerimônia, às vezes tal. E geralmente, eu costumo cachimbar depois, no final de tudo, quando eu não vou mais cantar, por exemplo. Eu não gosto de cachimbar e cantar. Eu gosto de cantar e depois cachimbar, né? Porque tem esse cuidado também, né? E a gente tem que saber, né, os momentos, as horas, ficar sem cachimbar. Ah, não vou cachimbar, não, tá aqui. Tem que cachimbar, não. Amanhã eu cachimbo, já tô aqui deitada, já foi. Não, lembrei que eu preciso cachimbar. Preciso nada, aí sim, isso é o vício, né? Desconstruir isso, aqui não pode, tem que descer, tem que fazer isso. Então, de boa, hoje vou só intencionar e tá tudo certo. Ou toma um rapé, né? Que o rapé é uma coisa mais rápida. Por isso que o rapé vicia também, né? O rapé tem muita gente viciada no rapé. Toma rapé assim, ó, e sai falando, e nem cospe, não acontece nada, né? Rapé tem que tomar direito, né? Dar soprinho, pegar pouquinho, não, rapé, mano, bora lá, sopro, fica em silêncio, lacrimeja, recebe, né, um propósito. E como é tabaco também, essa irmalina, ela pode viciar. Ela fica preparando os receptores, aí você fica, quero preparar os receptores. Aí já fica goma. Vicia, né? Mas eu já vi gente largar o vício de cigarro com rapé. Em vez de fumar cigarro, toma rapé. Ô, Jana, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre isso, Fale. porque tem uma menina de um grupo que eu participo, Hum, e ela veio pedir minha opinião, que ela sabe que eu sou ex-fumante, inclusive faz 8 anos que parei de fumar, mas quando eu comecei a consagrar o rapé, já fazia 4 anos que eu não fumava. sim. E então ela veio, ela disse que viu aquele médico, o doutor Laí Ribeiro, falando que o rapé ajudava e tudo, só que ela comprou o rapé industrial
E eu disse, mana, para agora com isso. Você busque É, o rapé indígena. Me prontifiquei a ensiná-la e para ela não aspirar, mas fazer o sopro dentro sim, de uma ritualístico. conexão, de uma ritualística. Me prontifiquei a ajudá-la, Dieta, inclusive. né? Como a dieta, não adianta tomar rapé e É, tomar Coca-Cola, comer é. Eu açúcar. E aí eu passei um tempo sem consagrar rapé, mas diante das consagrações com os povos originários, eu voltei com tudo, menina. Eu consagro todo dia. Eu não sei se eu posso considerar que também é uma preocupação minha. Quantas vezes? Ah, de manhã, de tarde, de noite, filha. 3 vezes. É, porque assim, eu acordo Mas se para você ficar meditar. sem, por exemplo, você fica de boa? Eu fiquei uma semana fazendo um teste no final do ano passado. Mas eu não gostei, não, sabe? Eu gosto de rezar com o rapé, eu me sinto Sim, estruturada e eu não comparo ele ao meu vício em relação ao cigarro, porque muita gente veio sim. me questionar isso. E eu fiquei até insegura e queria Porque saber o de rapé tira você. a nossa dor também física. Ele trabalha direto no sistema Pronto, nervoso. pronto. Eu tinha sinusite, eu usava até uns negócios bem trash, porque eu trabalhava em repartição pública com ar-condicionado. Eu Sim, durmo com ar-condicionado, eu não sinto nada no meu nariz, eu não gripo. E quando sim. eu gripo, eu tenho certeza, eu tenho fé que o rapé me cura. Sim, com E eu, certeza. entende? E eu vejo assim, aí muita gente vem, ai, você não usa o rapé, não está te trazendo o antigo vício do cigarro? E isso me trouxe um pouco de insegurança, mas agora ouvindo sua fala, eu Uhum. já, graças a Deus, já consigo, a deusa, né, desmistificar isso. Não sei se eu sou uma, mas tipo assim, por exemplo, para onde eu vou, eu levo, porque se eu sentir vontade, eu tenho um trabalho com um grupo de constelação familiar ontem, que teve uma hora que eu precisei, eu nunca preciso dar uma Sim, pausa, mas ontem eu disse, eu preciso consagrar um rapé rapidinho, porque eu me preparo antes, consagro em casa, mas eu digo, eu preciso para poder sustentar, né? sim, Por conta também da minha mediunidade, da minha empatia, eu sustento sim. muita coisa dentro desse grupo, né? E o Uhum. rapé, ele me ajuda a me firmar, ele me conecta, né? Sim. Eu sei muito E bem. eu fiquei meio preocupada, mas agora eu estou super aliviada de saber que eu estou dentro desse caminho de uma forma, né? Lógico que eu tive fases que eu exagerei bastante, que era uma fase que eu Sim. estava bem para baixo, com muitas dores físicas e emocionais. Mas agora eu já regulei isso. Sim, mano. Aí tem fases e fases, e as medicinas estão aí para isso, né? Eu fiquei 2 semanas quase sem andar, com um problema no quadril, e eu sofria porque eu não podia fazer nada, não podia trabalhar, não podia. Então, o rapé, assim, me ajudou nas minhas rezas, muito, na minha fé, na minha cura, no meu esforço para ficar bem. Eu, quando eu tô com o ciático pegando, assim, bombando, eu tomo um rapé, passa na hora. Uhum. Passa a dor, assim, porque ele dá aquela amortecida no corpo, no sistema, relaxa aqui a mente, né? Eu já falei muito aqui do rapé, né? Só que hoje foi o dia só dele, de ser como que ele é importante, tão sagrado, né? O rapé, o tabaco, o cachimbo, né? Até o charuto, todas essas formas da gente consagrar essa medicina. O petinguá, que eu não falei aqui, né? Eu não trouxe o petinguá no, no, no PDF, mas o petinguá é uma medicina do povo guarani. Eu acho que eu trouxe, acho que eu falei, sim. Eu falei que é o Guarani, né? O Guarani, as cerimônias, o Guarani não usa ayahuasca, agora está usando porque eles estão miscigenando tudo, né? Mas é um pentiguar, parece um barco, né? O cachimbo deles, assim. E eles fazem cerimônias e curas profundas com tabaco. O pentiguar e as rezas do Guarani, dos povos Guarani, Caiganga, é tudo tabaco. Povos indígenas, né? E aí, o que, que o branco faz? Banaliza. Para mim, o tabaco, só para finalizar assim, o tabaco é a minha medicina.
E para mim é difícil, quando eu consagrei a ayahuasca, durante muito tempo no Daime, na casa da madrinha Nilém, e lá não pode rapé. Eu nem levava rapé quando também eu estava iniciando. Mas, assim, eu não consigo hoje me ver consagrar a ayahuasca e não usar o rapé, pelo menos após cerimônia. Então, tem Sim, locais que eu evito. Inclusive, fiquei mais de um ano sem consagrar a ayahuasca, porque eu gosto de consagrar com os povos originários. Está cada vez mais complicado consagrar em locais urbanos, sem essa sabedoria ancestral mesmo, né? A gente vê muita gente se aproveitando das medicinas e trazendo de uma forma bem estranha, no mínimo estranha, que eu posso dizer. sim. Então, hoje em dia, eu tomo muito cuidado. E assim é difícil. Inclusive, saí da casa espiritualista que eu estava, porque colocaram lá no estatuto a proibição das medicinas, porque expande a consciência. Então, eu não vou ficar numa casa que eu não possa expandir minha consciência. Claro. Tanto em relação ao rapé, como a sananga, que eu também utilizo no consagra a sananga e a ayahuasca, que são as medicinas que eu mais consagro, o rapé principalmente, que eu utilizo no meu trabalho, também nos meus atendimentos, até mesmo com o reiki. Eu hoje não separo, eu trabalho com os cristais, com reiki, mas eu não separo. Dentro da minha ritualística, eu sempre explico para os meus clientes sobre o rapé. É isso, e Nossa, gratidão pelo Amanda, espaço. gratidão, é isso mesmo. É isso mesmo, minha gente. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre o paizinho tabaco, o rapazito? Porque é isso, é esse cinturão aí, ó. É o cinturão que deixa as Três Marias, que faz, né, esse equilíbrio, essa harmonia, que sustenta ali, ó. O cinturão aqui de ouro, né? Essa parte aqui, da vermelha. Bem esse tracinho. O pontinho que liga. Tão bonitinho ele. É um falinho, né, também. É um falinho. E agora vendo aqui o desenho, né, também, ó. Pode ver que é até uma borboleta aqui, ó. Assim, né, com esse desenho. Aqui, aqui. Uma Maria aqui, com esse cinturão, uma saia, né? Uhum. E só alegria. A gente nessa comunicação cósmica com o nosso corpo, com as plantas de poder, né? E é isso, minha gente. Gratidão por vocês chegarem hoje nesse encontro lindo aqui que a gente teve com o Pai Tabaco. Eu vou agora apitar meu cachimbo muito, muito grata, me sentindo muito abençoada por vocês estarem aqui comigo e eu estar aqui podendo fazer isso nessas terras antigas e ler o que eu escrevi na Espanha, em Londres, né? Com vocês aí do outro lado do oceano, essa tecnologia que nos permite, né, acontecer isso, que a gente também possa saber utilizar essas tecnologias, né? Porque o babá tá doido, né, minha gente? Tá ficando cada vez mais doido. Cada vez mais eu vejo uns vídeos malucos de IA, de robô, de não sei o quê, e vai ser cada vez mais, né, minha gente? Então a gente tem que ficar nesse orar e vigiar e orar, e fazer a nossa parte com a gente primeiro. Quando a gente fazer com a gente, por exemplo, parar de misturar tabaco com maconha, né? Quem está ouvindo aí faz isso. Porque eu tenho muitos amigos que fazem isso, sabe? E eu não vou mais compactuar com isso. Não vou mais compactuar. Ai, dá um pouquinho de maconha. Não. Para misturar com tabaco, não. A minha irmã vai comprar sua maconha para misturar com o seu tabaco. A minha não. A minha não tem isso. A minha é sagrada. A minha maconha não mistura com tabaco. Tabaco, tabaco, esses tabacos que compra, né? Que também é de indústria. Isso aqui também eu compro, né? Mas é mais puro, né? É o tabaco mesmo. O fumo. Fumo.
Não é nem tabaco que chama, é fumo. É o fumo. Agora, esses tabaco aí, que tem aquele cheiro, né, que se sente de longe. A pessoa chega, você sente o cheiro desse tabaco envenenado, né? É um tabaco envenenado. Então, a gente tem que saber as substâncias que a gente percebe. Se você está comendo muito tal coisa, vê qual é a substância dessa coisa. Você gostou muito de um não sei o que aqui e está fazendo isso. Vai ver o que que é isso, tá? Então, tá preparando seus receptores para você receber. Tem mal nenhum nisso, 3 vezes por dia, tá ótimo. Tem gente que come o tempo todo, fuma 10, 15 cigarros por dia. Então, eu já vi gente, né, em vez de fumar cigarro, tomar 6, 7, 8 sopros de rapé por dia. Só que aí o que acontece? Chega uma hora que o rapé pega. Ah, o rapé pega. Aí a pessoa dá uma quedada nele e respeita, né? Eu já vi isso. E aí para de fumar e consagra o rapé, consagra o tabaco, né? Eu só consegui começar a pitar o cachimbo depois que eu parei de fumar mesmo. Aí sim eu consegui pitar o cachimbo. Aí sim comecei a gostar e entender toda essa ancestralidade, né? E me conectar com ela, com essas ancestrais de ficar cuspindo, fazer fumaça, consagrar as pessoas, né? Limpar a fumaça, que a fumaça, sim, traz essa invisibilidade, né? Porque ela inibe o cheiro de sangue. Eu já falei isso aqui. Inibe o cheiro de sangue. Conecta o espírito. Então, ela disfarça a matéria. Por isso que a galera fala nuvem, né? O sistema aí. Ah, tá na nuvem. A nuvem? Eu vi um vídeo, até republiquei no meu Instagram, de um cara falando sobre isso. Que é só para esconder tudo que a nuvem representa de leveza, de beleza, é tudo ao contrário, de pesado e por isso que bota a nuvem, porque é completamente oposto, né? Então é isso, minha gente. Boa noite aí para vocês. Eu vou me recolher aqui com o meu cachimbinho, que amanhã eu vou acordar cedo. E a gente se encontra breve. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Ei, boa noite, minha gente. Boa noite.